Olá, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre as palavras de Jesus à sétima igreja da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Texto registrado em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Você já viveu a experiência de desejar ir a um lugar e pegar uma rota, um trajeto totalmente oposto, um caminho que não te leva ao destino, que não te leva ao propósito, que não te leva ao lugar desejado? Esta era a realidade da igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia de uma maneira que ela imaginava ser a maneira correta, mas Jesus mostra e revela para a igreja de Laodiceia que a maneira como ela vivia não era a maneira correta, não era a maneira idealizada por Deus, não era a maneira que Deus planejou para aquela igreja. A igreja de Laodiceia imaginava que ela trilhava um caminho aprovado perante Deus, um caminho correto, mas o caminho pelo qual a igreja de Laodiceia trilhava não estava de acordo com os caminhos que Deus projetou para aquela igreja. Portanto, no vídeo de hoje, com base nas palavras de Jesus à sétima igreja da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia, nós vamos refletir sobre o tema Reveja seus conceitos. Jesus Cristo se apresenta à igreja de Laodiceia como o Amém. Amém é uma palavra de afirmação, é uma palavra de autoridade e poder. E Jesus Cristo é o Amém. Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que tem toda a autoridade. E nós devemos sujeitar a nossa vida ao poder e à autoridade do Amém. Nós devemos sujeitar a nossa vida à soberania do Amém. Então Jesus é o Amém. Ele se apresenta também como a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, Jesus é confiável, Jesus é honesto, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. E ele se apresenta também como o princípio da criação. Ou seja, todas as coisas teve início em Jesus. Ele foi quem criou tronos, principados e potestades. Ele foi quem criou todas as coisas que existem no céu, na terra e nos mares. Ele foi quem trouxe todas as coisas à existência. As coisas visíveis e as coisas invisíveis foram trazidas à existência por Ele. Então Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e como o princípio da criação. E Jesus Cristo diz à igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, que nem és quente e nem frio. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus Cristo usa uma linguagem que era compreendida pelos moradores de Laodiceia, porque nas cidades próximas, na cidade de Colossos, próxima a Laodiceia, existia uma fonte de água que fluía, de águas frias, vinda de Colossos. E na cidade de Hierápolis existia uma fonte de águas quentes que fluía de Hierápolis. Laodiceia não tinha fonte de abastecimento próprio, e o abastecimento de água para a cidade de Laodiceia vinha de Hierápolis e Colossos. Note, portanto, que o encontro dessas duas águas, a água quente de Hierápolis e as águas frias de Colossos, tornavam uma água morna. E era esta a água que abastecia a cidade de Laodiceia. Então Jesus ele usa uma figura de linguagem muito compreendida. Assim como a cidade ela era uma cidade morna, de águas mornas, assim também era a realidade da igreja de Laodiceia. Ou seja, era uma igreja do meio, era uma igreja que vivia exatamente como vivia a cidade, que não fazia a diferença. Era uma igreja, assim como a cidade era uma cidade indefinida, da mesma forma a igreja era uma igreja sem identidade, uma igreja sem definição. Tanto que as pessoas já tinham conhecimento. As águas de Hierápolis eram águas quentes, as águas de Colosso eram águas frias, mas e as águas de Laodiceia? Nem quente nem fria, era uma água morna. Então, assim também era, infelizmente, a realidade da igreja de Laodiceia. Jesus Cristo faz este apontamento muito sério, que a igreja ela não estava fazendo a diferença, ela não estava cumprindo a sua missão na cidade, no contexto onde ela estava inserida. E isso é muito sério.
E Jesus Cristo ainda diz que esta igreja, embora ela tivesse muito poder aquisitivo, embora ela desfrutava de tudo que ela quisesse da terra e se considerava uma igreja que tinha tudo, uma igreja abastada, Jesus olha para ela e fala: tu és uma igreja pobre, porque ela tinha muito recurso da terra, mas ela não desfrutava e ela não buscava os recursos do céu. Então Jesus fala para ela: eu te aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então Jesus Cristo fala que a verdadeira riqueza não é aquela que desfrutava a igreja de Laodiceia, a riqueza da terra, mas a riqueza vinda de Jesus. Jesus fala para ela: você quer ser de fato uma igreja rica, que você receba de mim, porque Jesus, ele é a fonte de todo o poder, Jesus é a fonte de toda a autoridade, Jesus é a fonte de toda a riqueza. Então Jesus Cristo orienta isso à igreja de Laodiceia, que ela tivesse o verdadeiro conceito de riqueza. Jesus Cristo orienta também a igreja de Laodiceia a sujeitar-se à disciplina. E Jesus ainda fala para ela: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Então a fala de Jesus, embora pareça ser uma fala de dureza, uma fala dura, mas é uma fala que revela o amor de Jesus. Ele estava repreendendo e disciplinando a igreja de Laodiceia porque ele amava aquela igreja. E por fim, Jesus Cristo revela algo chocante. Jesus Cristo diz algo que deixa cada um de nós estarrecido. Jesus Cristo fala para a igreja: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a igreja de Laodiceia era uma igreja que pensava que tinha tudo, era uma igreja que na mentalidade e na percepção dela não faltava nada para ela, mas o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele para quem o culto é realizado, aquele em torno de quem todas as coisas acontecem, estava do lado de fora. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Então a igreja de Laodiceia, ela não havia percebido a gravidade da maneira como ela estava vivendo, deixando Jesus do lado de fora das suas celebrações. Então Jesus Cristo, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então note que aqui existem algumas orientações de Jesus. Jesus Cristo orienta que a igreja de Laodiceia, ela criasse uma identidade. Assim como a cidade de Herápolis tinha água quente, a cidade de Colosso tinha água fria, qual era a identidade da igreja de Laodiceia? Era isso que Jesus esperava que ela percebesse. Ela precisava ter uma identidade. Jesus Cristo diz para ela também que ela precisava ter o verdadeiro conceito de riqueza. A riqueza verdadeira não é os tesouros da terra, mas é o tesouro do céu. Tanto que, quando Pedro e João entram num templo, a igreja, o templo Formosa, ali tinha um homem aleijado pedindo esmola. Pedro e João falam para eles: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, no nome de Jesus. Perceba que com os recursos da terra, Pedro e João não conseguiram mudar a realidade daquele homem, mas com os recursos do céu, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. E Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia e para nós nesses dias que a verdadeira riqueza é aquela que vem do alto, é aquela que vem de Deus, é aquela que vem dos céus. Jesus Cristo, ele diz também para a igreja de Laodiceia aceitar a correção, aceitar a repreensão, não como alvo da ira de Deus, mas como uma demonstração do amor de Deus por aquela igreja. E Jesus Cristo diz também para que ela a recebesse em suas celebrações, que tudo que acontecesse fosse para ele. Ele estaria no meio da igreja, ele receberia a adoração, desde que a igreja o envolvesse naquilo que ela fazia. Então essas são as orientações de Jesus para a igreja de Laodiceia. E assim como a igreja de Laodiceia, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a sempre rever os nossos conceitos. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai Santo e Soberano, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, nós Te glorificamos. Senhor, nós desejamos assumir o compromisso de rever os nossos conceitos.
Assim como o Senhor desafiou a igreja de Laodiceia a rever os conceitos dela e a maneira como ela vivia. Nós somos chamados pelo Senhor a ver a maneira como nós estamos vivendo, se estamos assumindo a nossa verdadeira identidade, se estamos desfrutando da verdadeira riqueza, não a riqueza da terra, mas sobretudo a riqueza que vem do céu, se nós estamos aceitando a correção do Senhor e se nós estamos realizando todas as nossas atividades com o Senhor presente no meio de nós. Nos ajuda a ter discernimento e a rever os nossos conceitos, para que a nossa maneira de viver seja aprovada aos olhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.